Olá pessoal, meu nome é Israel e eu estou aqui dando continuidade ao assunto de Event Sourcing. No primeiro vídeo eu falei para vocês sobre como nós devemos estruturar a nossa entidade para que a gente possa armazenar as informações utilizando esse mecanismo, que ao invés de recorrer a algum ORM para persistir o estado atual, a gente faz com que toda alteração seja gravada como evento, armazenado, e mais tarde, quando a gente precisar do objeto, a gente reconstrói ele, reaplicando esses mesmos eventos e chegando no estado atual do mesmo. Para manter a simplicidade daquele exemplo, nós armazenávamos a coleção de eventos em memória. Aquilo tudo para manter a simplicidade e para facilitar o aprendizado do conceito. Mas a gente sabe que isso não é adequado para a gente colocar isso em produção. Esse vídeo vai fazer com que a gente explore um pouco mais uma base específica para armazenamento desse tipo de evento, chamado Get Event Store, que a gente vai adequar facilmente o projeto que a gente usou ali atrás para conseguir fazer com que esses eventos sejam fisicamente persistidos nessa base de dados específica, que foi construída especificamente para armazenar esses eventos. Bom, o primeiro passo aqui é a gente ir até o site e fazer o download do pacote com todos os utilitários e alguma pouca documentação para a gente começar a dar os primeiros passos com essa base. Então basta a gente recorrer aqui ao link de downloads, baixar o arquivo zip, aí dependendo de qual sistema operacional você vai utilizar, ele tem suporte para os 3 mais conhecidos, mais populares, e aqui tem uma documentação que ainda é um pouco resumida, mas tem grande parte do que a gente precisa para poder executar esse repositório. Pois bem, com o download feito e descompactado ele numa pasta qualquer, o que a gente pode fazer aqui é rodar o nosso aplicativo. Basta a gente recorrer aqui ao Image Store Cluster Node exe, passando aqui como parâmetro o diretório onde a base de dados vai ser criada. É uma coleção de arquivos que ele faz a gestão interna para armazenar todos os eventos que são gerados pela nossa aplicação. É claro que não se resume a somente esse parâmetro DB. Existem uma infinidade de outros que a gente pode também recorrer à documentação e ver todas as possibilidades que nós temos lá. Uma vez que a gente startar o nosso Event Store, ele passa a ficar disponível numa URL que a gente pode chegar através do browser e encontrar o painel de administração dele. Aqui o usuário é admin e a senha padrão é change_it. Uma vez que a gente está logado aqui, nós temos um dashboard, algumas opções disponíveis e, novamente, de acordo com os parâmetros que você passa aqui para a console, no momento que você starta o nosso servidor, ele acaba liberando novas opções para a gente aqui no menu, mas esse é assunto que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Aqui nós temos uma seção onde a gente consegue visualizar todos os streams que foram adicionados aqui nessa base específica, tá legal? E uma vez que o nosso servidor já está rodando aqui, tudo que a gente precisa agora é voltar para o nosso projeto e readequá-lo para que a gente possa fazer uso dessa base aqui que nós temos à disposição. Bom, eu mantive a versão 1 aqui, que foi exatamente o que nós usamos no primeiro vídeo, e eu recriei aqui a mesma aplicação, porém fazendo as adequações necessárias para que a gente possa fazer uso dela. Bom, aqui é importante a gente falar duas coisas. A forma como a gente vai consumir, interagir com essa base, como a gente está aqui dentro de uma aplicação também .NET, o que nós fizemos foi adicionar a referência para esse pacote eventstore.client.
Então, uma vez que a gente adiciona essa referência para esse pacote, uma série de DLLs vão ser referenciadas no projeto em questão, e aí você vai ter toda a API disponível para poder interagir com esse servidor. Uma coisa que é importante, a gente pode perceber isso na documentação, é que existe também uma API disponível para a gente consumir via REST. Tá? Então você tem tanto a opção via .NET API quanto HTTP API, ou seja, aqui vai te permitir as mais diversas linguagens e também linguagens que rodam no browser como JavaScript, poder consumir essa base, tanto consumir quanto também postar eventos para dentro dela. Pois bem, só para a gente recapitular aqui rapidamente, no primeiro projeto, tudo que nós tínhamos aqui era um repositório de eventos, aqui o repositório de conta corrente, que em seu construtor a gente recebia o repositório dos eventos, que aqui internamente era tudo salvo em memória. Tá? Nós temos aqui os dicionários que eram armazenados aqui. E aí daí para frente nós tínhamos todo o código que faz os lançamentos na conta corrente, salva a conta recém-criada no repositório, recarrega a mesma, encerra, faz tira aqui snapshots, armazena o snapshot, recria ela a partir do snapshot, lança novos valores e por fim salva ela novamente. Bom, se a gente pegar e analisar agora a versão 2 desse mesmo código, a única diferença que nós temos aqui em princípio é que primeiramente nós startamos a conexão com o nosso servidor, tá legal? Então eu aponto aqui para o endereço de IP onde ele está sendo publicado. Abro a conexão, vale lembrar que ele tem aqui toda a conexão, toda a API já em seu formato assíncrono. Para manter simplicidade aqui, logo depois da conexão, eu já estou forçando aqui o método wait, que vai bloquear a thread enquanto a conexão não for aberta. É claro que isso é apenas para teste, mas no ambiente de produção tem que se atentar e garantir que a chamada seja feita de forma assíncrona para você ter uma performance um pouco melhor. Bom, além disso, além dessa mudança que só tem esse using com a conexão sendo aberta, a conexão recém-criada e aberta é passada como parâmetro para o repositório de eventos. E daqui para baixo, nada muda. Todo o código é idêntico ao que nós tínhamos na primeira versão. Muito bem. Toda mudança, todo o restante do código, é claro, fui copiando e colando, todos eles estão replicados na versão 2, mas a única mudança substancial que nós temos aqui é dentro da classe repositório de eventos, tá legal? Então, dentro dessa classe, antes nós tínhamos dicionários aqui sendo armazenados em memória, o interior dele, ao invés de lidar com um dicionário de dados, agora nós recorremos àquela conexão para que quando um objeto e seus eventos forem persistidos, a gente pegar essa coleção e armazenar isso no nosso Event Store. Na medida que eu precisar desse evento novamente, na medida que eu precisar desse objeto e recriar ele, eu vou recorrer também ao mesmo Event Store para poder recarregar os meus eventos, reaplicar os eventos no meu objeto e redisponibilizar o objeto já prontinho para que a aplicação possa consumir. Então, novamente, da mesma forma que nós tínhamos no primeiro modelo, nesse modelo aqui, o cliente que consome nada sabe como o estado desse objeto foi persistido. Para ele, nesse momento, ele não sabe se é uma linha só numa base de dados ou uma coleção de eventos que aconteceram naquela entidade e que elas foram armazenadas como histórico, e a hora que eu estou precisando dela novamente, eu estou reconstruindo o objeto, reaplicando evento a evento. Muito bem, dando sequência aqui no nosso repositório de eventos, que é a única classe que mudou na versão 2.0, nós ajustamos o interior dos métodos para poder interagir com o Event Store. Então, o que nós estamos fazendo? A assinatura obviamente não mudou, porém,
ao invés de recorrer e adicionar esses eventos no dicionário, agora nós estamos recorrendo à própria conexão e adicionando a coleção de eventos daquela entidade no meu Event Store. Então nós temos aqui alguns parâmetros sendo passados que são autoexplicativos. Aqui é o nome do string que eu estou usando. Então aqui nesse caso eu estou usando a própria entidade ID para poder gerar um string com aquele nome guardado. Dentro desse string, todos os eventos relacionados àquela entidade. É importante também analisar que a versão esperada aqui, da mesma forma que a gente viu na versão 1.0, controla como o Event Store vai poder lidar com o tratamento da concorrência otimista aqui, que ele também é preparado para fazer, para garantir com que entre a carga da minha entidade e a persistência dela, se entre esse meio tempo ninguém foi lá e fez a alteração. Então esse controle também é nativamente suportado pelo Event Store, tá legal? Então basicamente aqui a gente recorre ao método append to string async e passando todos os parâmetros para que ele possa fazer a persistência. Novamente aqui eu estou forçando o método wait para que ele possa bloquear a thread até que ele conclua o trabalho de persistência. Quando eu vou buscar pelos eventos de uma entidade, eu estou recorrendo ao método readString, passando também a mesma entidade ID, o início, ou seja, a partir de que ponto eu quero carregar os eventos. Por padrão aqui a gente vai trazer sempre 0 e a quantidade de eventos que eu quero carregar a partir do início, ou seja, se eu iniciar em 5, 200 ele vai até o evento 205, se eu iniciar em 0 vai até o evento 200 e assim por diante, tá legal? Bom, aqui um detalhe importante que a gente precisa analisar é o seguinte: o Event Store ele armazena as informações através de um array de bytes. Então, o que a gente pode fazer aqui é armazenar as informações de forma binária, serializando o objeto, por exemplo, com um serializador nativo do .NET Framework, mas o ponto negativo disso é que vai me obrigar o outro consumidor também utilizar o .NET Framework. Por padrão aqui, o que nós estamos fazendo? Nós também baixamos um outro pacote aqui no NuGet, que é o NewtonSoft, onde nós temos aqui um serializador bastante popular, JSON, certo? E aí, o que acontece? Quando esses eventos estão sendo persistidos, ao invés de guardar a informação em binário, nós estamos recorrendo aqui ao método serialize para que a gente possa, primeiro, pegar evento a evento, transformar ele numa representação em JSON, que é texto puro, e aí, com esse texto sendo representado em JSON, nós pegamos e transformamos ele num array de byte, e esse array de byte, por sua vez, é armazenado fisicamente no Event Store. O interessante é a gente notar também que para cada evento persistido, a gente pode anexar um conjunto de metadados. Esses metadados podem ter as mais diversas informações a nível de infraestrutura ou até mesmo a nível de negócio, como por exemplo, saber de que IP aquele evento foi criado, por qual usuário aquele evento foi criado, através de que máquina ou de que servidor. Então, informações inerentes ao evento, tanto em termos de infraestrutura quanto em termos de negócio. Aí acho que fica ao critério de cada um de vocês poder escolher a melhor forma quais são as melhores informações que você pode agregar a cada evento persistido sem que você polua a interface do seu evento com coisas necessárias para você fazer auditoria ou depuração mais tarde. Aqui, como exemplo, nós estamos colocando como metadado o tipo do evento. Isso vai ser útil no momento que a gente for reconstruir cada um dos eventos
que a gente vai precisar do tipo dele para que a gente possa reconstruir, ou melhor, pegar o conteúdo JSON e através daquele conteúdo eu consiga reconstruir a classe que representa aquele evento, tá? Então lembrando que a gente tem crédito realizado, débito realizado, conta encerrada. Cada um desses eventos é uma classe .NET. Uma vez persistida em JSON, nós temos aquele conteúdo no formato texto. Então, quando a gente persiste isso fisicamente, nós estamos agregando a cada um dos eventos qual é o tipo dentro do .NET, dentro da minha aplicação .NET, para que quando eu precisar reconstruir aquele evento, eu possa, a partir daquele tipo que está armazenado nos metadados, consiga deserializar o objeto e reconstruir aquela classe que representa o evento corretamente, tá certo? Então, a gente pode notar que quando a gente chama o método salvar, a gente recorre aqui ao método serialize para poder armazenar a gente poder ajustar e armazenar da forma necessária, incluindo aqui os metadados. Quando a gente vai buscar os eventos de uma determinada entidade, a gente pega para cada um dos eventos localizados, ele chama o método para deserializar e fazer o processo inverso, reconstruir as classes .NET para que elas sejam passadas para a minha entidade e, consequentemente, sejam reaplicadas e devolvendo o estado atual do nosso objeto. Muito bem. Os snapshots, da mesma forma, eles seguem mais ou menos a mesma linha. A gente faz a inserção do snapshot, também é uma classe específica, passamos pela serialização e na medida que eu precisar buscar para o snapshot é a mesma coisa. Eu pego o snapshot de volta, deserializo ele, crio novamente a classe snapshot, entrego para minha classe conta corrente reposicionar o estado dela naquela situação que o snapshot foi gerado. E claro, a partir dali ele me retorna os eventos subsequentes para que eu possa, de novo, enxugar a quantidade de eventos armazenados, ter uma performance melhor, senão depois de um longo período você pode ter muitos e muitos e muitos eventos e aquilo começar a prejudicar a performance da aplicação. Então eu fotografo um determinado período, armazeno esse snapshot e dali para frente eu tenho novos eventos e na medida que eu precisar novamente daquela entidade, eu recorro, verifico se esse snapshot existe. Se existir, eu aplico ele na minha entidade e percorro e pego os eventos a partir dali. Tá legal? Vale lembrar que todo o suporte para snapshot continua do mesmo jeito, nenhuma linha de código foi alterada para esse modelo que usa o Event Store, tá legal? A única exceção aqui é que a gente está utilizando o snapshot e armazenando ele com o sufixo aqui de SS, de snapshot, para a gente poder visualizar de forma separada isso lá no nosso browser depois que a gente rodar a aplicação. Legal. Rodando a aplicação aqui e executando, nós vamos perceber que nós temos aqui exatamente o mesmo comportamento que a gente teve na outra aplicação, porém, se a gente reparar agora no nosso dashboard, tá legal? E agora no Stream Browser, nós temos aqui os eventos que foram criados recentemente. Então, se a gente analisar aqui, nós temos para aquele ID daquela entidade todos os eventos que aconteceram aqui, conta corrente criada, crédito realizado, débito, conta encerrada e assim por diante. Se eu expandir aqui e clicar nesse link JSON, a gente consegue visualizar exatamente a persistência, o meu objeto persistido aqui em formato JSON. Aqui embaixo o metadata é mostrado de forma separada, porém no mesmo local. A gente tem aqui exatamente o nome da classe que corresponde àquele evento, para que novamente, quando eu precisar dessa classe, ele seja capaz de reconstruir ela da forma que eu preciso para que a entidade possa reconstruir o estado. À medida que eu vou expandindo aqui, eu consigo visualizar cada um dos itens aqui e
perceber o valor que vai sendo debitado, o valor que vai sendo creditado e depois, quando eu precisar reconstruir essa entidade, ele me pega todos esses eventos que estão armazenados aqui e devolve isso para a nossa entidade. Mudando aqui no nosso browser, a gente consegue inclusive visualizar o snapshot, aquele momento aqui nós fotografamos a nossa classe e armazenamos aqui a situação atual daquele momento, tá? E aí depois, o que acontecer daí para frente, ele acaba armazenando e consequentemente disponibilizando para a gente em futuras pesquisas, tá legal? Pois bem, se a gente voltar aqui para o nosso código, a gente pode então dar mais uma passada e perceber que a nosso repositório teve uma mudança significativa internamente, porém o que é exposto para o mundo que o consome, nada foi afetado. Então, com uma pequena mudança no nosso código cliente, a gente já é capaz de fazer com que aquelas mesmas entidades possam agora recorrer a uma base efetiva, genuína, onde a gente possa armazenar as informações e garantir que elas sejam persistidas fisicamente para que mais tarde, para que elas sobrevivam, por exemplo, a restarts de máquina e mais tarde eu consiga, por exemplo, reconstruir essas minhas entidades a partir desse modelo que acaba sendo muito mais profissional do que recorrer a uma base de dados em memória. Tá? É claro que nada impede que nosso repositório de eventos recorra, por exemplo, a um SQL Server. Então, se você pegar e montar uma estrutura na nossa base de dados e armazenar essas informações lá, provavelmente vai funcionar. A única coisa que você precisa se atentar é garantir com que esses eventos sejam armazenados de uma forma um pouco flexível. Senão, a cada novo evento, se você precisar criar uma nova tabela, acomodar novos campos, novas colunas, vai ficar quase que difícil gerenciar isso. Aqui, como nós trabalhamos com a persistência da classe formato JSON, a criação de novas propriedades acaba sendo transparente. Automaticamente isso acaba sendo transportado para o nosso repositório sem qualquer necessidade de alteração de esquema prévio. Ao contrário de quando a gente usa uma base de dados relacional. É claro que isso também depende de como você modela a sua base de dados. De repente, se você acabar criando lá uma tabela e colocando uma coluna do tipo var binary e guardando o objeto serializado, ou até mesmo numa coluna texto e guardando o objeto serializado em JSON, também você teria sem não ter tantas dificuldades. Só que, novamente, se eu precisar consumir isso de uma outra aplicação, eu vou ter que ter um proxy intermediando isso. Ao contrário do que acontece com o Event Store, que já tem uma API HTTP nativa e me permite consumir diretamente os eventos aqui através de uma aplicação JavaScript, sem que eu precise ter um intermediário no meio do caminho fazendo a tradução dessas informações. Tá legal? Bom, eu acho que o que eu tinha para mostrar para dar continuidade àquele primeiro vídeo era isso. Eu acho que existem aqui alguns outros pontos que precisam ser explorados dentro do Event Store, como por exemplo projeções, que é uma forma que você tem de criar funções sobre streams e a partir dali começar a extrair dados e armazená-los de uma forma que facilite, por exemplo, com uma aplicação de interface gráfica com o usuário e enxergue os dados de uma forma mais simples do que você precisar reconstruir todos os eventos. Então, o Event Store tem uma série de funcionalidades. A própria interface que ele disponibiliza aqui para a gente também tem uma porção de métodos e eventos que nos permite interagir, a possibilidade de criar subscribers, onde eu posso começar a monitorar se um determinado evento aconteceu, se aconteceu eu quero ser notificado e aí eu passo a criar alguns tratamentos em cima disso, atualizar a base de dados de consultas, de OLAP e assim por diante. Mas isso acaba sendo técnicas e assunto para outros artigos ou outros eventos que acabam
que vão acabar esgotando mais o assunto. Então, por hoje é isso. Aqui na descrição do vídeo você tem tanto o link para o primeiro vídeo dessa série e também o link para onde consta o projeto, o código-fonte do projeto, para que você possa baixar e explorar e fazer seus próprios testes. Muito obrigado.